sangue escorrendo na tela. O povo gosta disso. Eu comecei no jornalismo policial, na verdade eu entrei na faculdade já querendo jornalismo policial. Eu não comecei em polícia, mas aqui na TV Tropical eu já faço polícia há 9 anos. J. Gomes, um repórter policial bem conhecido aqui, conceituado na área de jornalismo, ele tem problemas de saúde e eu fui convidada a substituí-lo. Bom, como eu comecei a trabalhar nesse tipo de jornalismo? Em princípio, da forma como qualquer profissional de jornalismo, quando sai da faculdade, começa a fazê-lo. Já entrei bem direcionada, eu era a única aluna da minha turma que gostava de jornalismo policial e fui até bem criticada por isso. Eu adoro desafios, adoro desafios. Já tinha feito uns 3 anos em jornal impresso, então aí já são 12 anos fazendo polícia. Em meio a tantas outras pautas do dia a dia, a gente ia fazer matéria de polícia também. Eu tinha uns chavões, que eu usava, tipo, menino de ouro, se derreter não dá um anel, e tinha umas coisas, era muito irreverente. Então eu marquei muito na época, na área do jornalismo, nesse sentido, pela irreverência dentro de um local onde só existiam, inclusive, homens repórteres. O que eu sinto quando noticio casos de violência? No começo, eu não estava acostumada com isso. Não estava acostumada, acostumada com cadáver, com violência e tudo. Eu sofro muito. A faculdade de jornalismo reza pela sobriedade, pelo distanciamento dos fatos, né? Eu fiz ontem um menino de 15 anos que foi assassinado no Bom Pastor. Aí você vai meio que se blindando, então chega a um ponto que você se torna insensível. Ele foi ver a mãe no meio do caminho, o pessoal já estava atrás dele, ele foi assassinado com vários tiros. Quando eu vejo envolvidos atores, crianças e idosos, eu fico extremamente abalado com isso. Só que o garoto, ele já era traficante de drogas. Mas a gente é humano, então eu defendo meio que um outro lado disso. Pra mim, aquele ali foi só um bandido que foi assassinado porque ele entrou no mundo das drogas, porque aquilo com certeza foi uma maneira que ele encontrou mais fácil de ganhar dinheiro. Procuro, na minha introspecção, tentar afastar esse tipo de pensamento de mim. Você acha que nada mais vai lhe assustar, que nada mais vai lhe atingir? Neste tipo de matéria que eu faço, eu não sinto exatamente nada. O repórter de polícia que fica seco ao que ele está vendo, ele perde a razão de ser. Um repórter de polícia que lida com tanta naturalidade com a cena de crime, com o corpo, ele perde a essência do jornalismo, da revolta, da indignação, da contestação. Eu sinto quando eu vou fazer uma matéria e um trabalhador é vítima de um latrocínio, por exemplo, que o bandido mata para roubar. Aí eu sinto. Esses programas podem criar, de certa forma, no judiciário, através da repetição. Você pode criar um estereótipo do criminoso, alguém que a pessoa veja na rua e se sinta amedrontada, porque vincula imediatamente. Pode ocorrer? Pode. Inclusive, a própria ciência já tentou fazer isso com algumas teorias. Não é um estereótipo, Eu acho que já tá criado. Com certeza, o jornalismo policial, ele não intitula quem é bandido, quem não é bandido. Muitas vezes você vê um rapaz bem arrumado, com uma boa aparência, e ele é um bandido muito perigoso. Ele já é aquela pessoa. O que a gente faz, a gente pode até contribuir para que ele melhore, de repente. Sempre são magros, usam um tipo de cabelo diferenciado. Há muitos anos atrás, mas muitos anos mesmo, nós tínhamos o Lombroso, um teórico que era um teórico associado à psicologia e que ele criava, por exemplo, um determinado estereótipo do criminoso, sim, a partir de uma altura, a partir de um porte físico, de uma determinada característica corporal. Bermuda da Ciclone,
É aquele boné viradinho para cá, arrebitado? O fato de ter muitos personagens, ou negros, ou pobres, ou pardos, ou o que o valha, é uma mera coincidência. E não é o jornalismo policial que faz isso. A segurança que ele publicou, cadê? Na casa dele, patroa. Disse certinho a palavra. Meu nome é Rosângela Rodrigues, a morena da cigarreira. Lá está. A minha cara completa. Enquanto isso, o rapaz que atingiu ele aqui na estrada, ó, pegou o vento. Eu acho muito informativo. Sinceramente, é um menino muito violento. Eu acho eles muito sensacionalistas. Eu assistia todos os dias. Rapaz, eu assisto mais pra achar. Eu acho engraçado. Só que eu deixei, né? Porque eu tava ficando doente. Além de eles não concordarem com os direitos humanos, ou que fala até, se quiser, que não tá gostando, que eles estão apanhando, então cria em casa. Tá totalmente errado. Na minha opinião, tá relatando o que ocorre, né, dentro do Natal. Seja do bem ou pro mal. É porque é tanta desgraça já que a gente já vê. Aí só pra assistir mais, eu acho que não vale tanta pena. Eu tava pegando um trauma e eu tinha medo de ficar até dentro da minha própria casa. Eles tentam abordar as pessoas de uma maneira forte, de uma maneira muito direta. Muito violento, é por isso que eu não gosto muito de assistir. Não discrimina ninguém que assiste. Passava a noite assaltando, pegava o Corolla, parque de assalto, foram rondar em vários parques que ontem na cidade de Alta, mais precisamente na rua do Camarão, 2 menores roubaram mais 2. Na tela. E muito mais doido é a pobre da mulher que teve um filho dele. Você é diretor do Patrulha, eu acho que o Patrulha está 3, 4 anos né, como líder absoluto no horário, não é isso? Isso, eu sou diretor do Patrulha há 2 anos. Patrulha foi na contramão dos programas de polícia. Ele passou por uma série de reformulações, desde o ritmo, principalmente o ritmo que o programa hoje tem, bem como um grande investimento estrutural que o programa merecia. O Patrulha começou a enxergar que a coisa estava ficando pesada demais. E o Patrulha mudou o seu modelo. Ele segue um ritmo frenético todos os dias. A gente chega aqui para fazer um programa e acaba entregando para o público que está em casa um outro programa totalmente diferente. Muitas vezes a gente orienta Ciro, né, no que tem no programa, o que ele pode comentar sobre algum determinado assunto, porque tipo, eu falei direto com o delegado e ele não vai ter tempo de falar com o delegado, então a gente já passa para ele aquela informação. A gente orienta também muitos repórteres, né, porque o Patrulha é um programa muito dinâmico, ele é muito rápido. Levar em consideração que o jornalismo policial ele é sujo porque ele é policial. Ele é jornalismo factual, que é o que as pessoas elas querem assistir. Então, sangue o povo gosta de ver, infelizmente. O que a gente pode pensar para um comportamento desse tipo é que a violência é algo que tem se banalizado muito entre as pessoas. E o fato da própria banalização faz com que a violência esteja cada vez mais próxima do nosso cotidiano, no dia a dia. Então, o povo em si, ele tem dentro, né, ele carrega dentro de si essa parte animalesca, essa parte desumana que faz com que esses programas sejam tão bem vistos. Essa proximidade do cotidiano nosso, do dia a dia, desde o fato de que nós mesmos já tenhamos sido vítimas de algum tipo de violência e pessoas próximas a gente também, faz com que naturalmente as pessoas tenham uma curiosidade. Eu acho que as pessoas gostam de ver desgraça mesmo, gostam do sangue escorrendo na tela. E daí talvez a gente consiga explicar ou pensar o porquê da audiência, né, e desse tipo de consumo de informação, ela tenha crescido tanto nos últimos tempos. Há uma crise e há um
uma dificuldade da sociedade, do Estado, do país em relação à segurança, ou melhor, à insegurança. Então, eu acho que qualquer cidadão, ele é fisgado de uma certa maneira pelas reportagens. A população está apavorada, mas a população não está apavorada por conta dos programas de jornalismo, não. O jornalismo policial, ele contribui sobremaneira para que a sociedade ela entenda melhor essa causa. Da mesma forma que ela se sente bem informada, eu acho que realmente causa medo. Causa medo porque é cada vez maior a quantidade de notícias de violência, é cada vez maior a quantidade de crimes violentos. A violência, eu acho que ela tem muitas variáveis, né? E algumas delas eu acho que é o esgarçamento do tecido social. Realmente a população se sente amedrontada. Isso não tenha dúvidas. Mas não por causa da gente, não por causa do nosso jornalismo. Acho que a gente está prestando serviço. A gente está informando o que está acontecendo. Seria muito covarde, eu posso até dizer assim, associar a sensação de pânico ou de medo que as pessoas têm porque a TV está noticiando. Nós mostramos a violência para que ela seja combatida pelas autoridades constituídas e melhor entendida pela sociedade de forma geral. E o poder público, que está preocupado com conchavos políticos, com alianças e o poder, não percebeu a doença que estava se instalando no país. Então, quando o sistema de alguma maneira fracassa, remete à sensação coletiva, partilhada inclusive, de necessidade de se fazer justiça com as próprias mãos, né? De que nesse desamparo, nesse desalojamento que acontece social, os justiceiros somos todos nós. A violência não é uma doença que tem cura, ela tem controle. Eu acho que é uma crise, né, da sociedade, das instituições da sociedade moderna. Os próprios linchamentos, por exemplo, né? Em que é na verdade, um sentimento partilhado coletivamente de tentar fazer justiça com as próprias mãos quando você não se sente representado. Primeiro, isso não é justiça. A ideia de justiça com as próprias mães não existe. Isso é um termo absolutamente inapropriado. O poder constituído, ele perdeu a sua força. E o poder paralelo assumiu. E quando eu falo poder paralelo, eu falo nos bandidos e falo também na própria sociedade que começa a agir como se fossem bandidos. O que é que o Weber dizia sobre o Estado moderno? Ele dizia que é o exercício da violência legítima. Né? Por que a violência legítima? A violência de você condenar alguém à prisão, né? De você reprimir, etc. É legítima porque obedece um ritual. A lei, a denúncia do crime, o direito de defesa, pelo menos no Estado democrático de direito. Os garotos que a população pegou e deixaram eles nus e amarraram ele e depois jogaram eles no rio, os dois eram adolescentes, um de 14 e outro de 15 anos. Quando a gente mostra nos programas a população batendo em ladrões, quando a gente mostra a população amarrando ladrões, tirando a roupa desses ladrões, fazendo correr nu por quilômetros e obrigando-os a pular de uma ponte, a sociedade está começando a despertar o seu lado animalesco e está agindo como um bandido, porque está infringindo a lei de todo jeito. Aqueles que acham que estão fazendo vingança, estão fazendo vingança, não estão fazendo justiça. Aí eu pergunto, um erro conserta o outro? Respondo, claro que não. Claro que não.